Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Todo mundo feliz? Que bom. Acho que só eu que estou com frio na barriga, né? Vocês estão tranquilos, não estão? Mas glória a Deus por isso. Estou extremamente feliz de poder estar aqui hoje. Compartilhar algo que está no meu coração, algo que o Senhor tem colocado, tem confiado ao meu coração nesses dias. E eu tenho certeza que vai vir de encontro a tudo aquilo que já foi ministrado aqui. Eu creio muito na forma que Deus trabalha. Eu acho impressionante a forma que Deus trabalha. Mesmo sem ninguém combinar nada, Ele vem tratando, Ele vem engatilhando as coisas umas atrás das outras. E tudo isso vem fazendo sentido, tudo vem se completando, até que nós possamos alcançar o lugar onde Ele quer que nós alcancemos, amém? E eu queria falar sobre algumas coisas aqui hoje. Parece que o Senhor tem até mudado algumas coisas já enquanto eu estava ali. Isso aí dá um pouco mais de frio na barriga, porque sai fora do script, né? É mais fácil seguir um script. Mas eu não sei, todo mundo aqui já é cristão, acredito que sim, né? Todo mundo aqui já é gospel, né? Todo mundo já é evangélico. Amém, glória a Deus. E eu queria compartilhar algo aqui que de repente não faz muito sentido para quem de repente está se convertendo agora, mas é um fortalecimento para aqueles que já fazem parte do exército de Deus, aqueles que vão guerrear na linha de frente, na batalha com Ele, amém? E eu tenho 28 anos, assim como foi falado nesse vídeo de apresentação. Eu cresci na igreja, eu nasci em um lar cristão, graças a Deus, graças aos meus pais também. E eu sou crente desde quando eu nasci. E eu cresci na igreja e durante esses 28 anos eu vi alguns ciclos da igreja mudar. Eu tenho certeza que quem é cristão há mais tempo tem visto uma mudança na igreja no decorrer do tempo. É ou não é? A gente viu, por exemplo, a igreja há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, era totalmente diferente de hoje, não é? A forma de trabalhar era totalmente diferente, a forma de se comunicar era totalmente diferente, a forma de fazer as coisas era diferente, até a cor da igreja era diferente, não é? Principalmente. Imagina há 20 anos atrás alguém chegar e pintar uma igreja de preto. O cara não era um pastor, ele era um satanista, né? Ainda é considerado em algum... Só que a cultura mudou, hoje é muito comum a gente ver isso, é ou não é? Eu vim de um tempo, quando eu comecei a tocar, quando eu comecei a trabalhar com a música na igreja, eu vim de um tempo onde não podia ter bateria dentro da igreja. Quem lembra disso? Alguém já passou por isso? Cara, bateria não rolava, mano. É do demônio, porque as bandas de rock usam bateria e o rock é a encarnação do Satã. Então, só que a gente amadureceu nisso. Hoje a gente entende o poder que existe na música, o poder que existe nos tambores, o poder que existe nessa ferramenta dentro da adoração. Hoje nós amadurecemos nisso, nós crescemos nesse entendimento, nesse amadurecimento. Então eu vejo que nós deixamos para trás algumas partes, algumas ignorâncias, e nós crescemos no conhecimento de quem Deus realmente é e naquilo que Deus realmente quer. E nós crescemos no entendimento do que é a igreja e de qual o papel e o propósito da igreja nessa terra. Eu lembro uma vez que quando eu comecei a tocar, a gente chegou no culto uma vez, era um congresso. E aí quando tem essas paradas, esses congressos, as conferências, assim, a gente quer fazer um negócio diferente, né, cara? Aí a gente arrumou uma pedaleira para ligar na guitarra. E o pastor não deixou, mano. Você acredita nisso? Foi frustrante. A gente chegou, ligou a pedaleira ali, colocou a fonte na tomada, ligou os negócios, tudo. Aí o pastor chegou, deu uma olhada ali e falou assim: isso aqui na minha igreja não.
porque era do demônio. Hoje eu entendo, eu não julgo ele, eu entendo, e realmente era uma Zoom 505. Então era do demônio, não era de Deus aquilo lá. Então eu não julgo ele, não estou criticando ele. Era discernimento espiritual de que aquilo não ia somar muito bem para a adoração ali na igreja. Mas enfim, hoje nós crescemos, hoje nós não temos isso como algo ruim, mas nós vemos como ferramentas. E juntamente com isso, juntamente com essas mudanças, nós mudamos um pouco o nosso jeito de se vestir, nós mudamos principalmente o nosso jeito de falar, é ou não é? Há um tempo atrás, quando a gente sabia que o cara era crente, quando ele toda hora falava misericórdia, a paz do Senhor, irmão. Hoje a gente chega, cumprimenta o cara, e aí, mano, beleza? Né? Isso não é ruim. Isso não é ruim. E também não era ruim quando a gente tratava as pessoas de irmão, né? Só que eu estou falando que as coisas mudaram. E a gente falava muito sobre misericórdia, glória a Deus, aleluia, varão, vaso, manto, e a gente tratava tinha um vocabulário diferente. Hoje o nosso vocabulário mudou um pouco. Hoje a gente fala muito propósito, reino, relevante, relevância é a palavra, né, do século. Engajamento, chave, pega a chave, vira a chave. A gente mudou um pouco, mudou nossos estilos. Sabe qual que é o grande problema? O grande problema da igreja hoje contemporânea é que muitas vezes ela se tornou um papagaio gospel. E ela só repete aquilo que já ouviu de outras pessoas. Muitas vezes sem entender aquilo que ela está falando. Entende? Eu quero ser bem claro, bem direto nas coisas que eu vou falar, e eu não quero que você encare isso como um peso, tá? Mas eu quero que você encare isso como um encorajamento, amém? Não como uma exortação, mas eu quero que você encare isso como um fortalecimento, como uma ferramenta para que você cresça e que você alcance o lugar onde Deus te chamou para estar, amém? E hoje a gente fala muito sobre propósito, por exemplo. E eu queria falar um pouco sobre isso. Sabe, há umas semanas atrás eu trouxe uma palavra aqui, colecionadores de promessas, o título. Se você estava aqui, você ouviu. Se você não estava, eu quero te convidar a ir lá no canal do YouTube. Está lá, você vai ver meu lindo rosto, ouvir minha linda voz e meus olhos verdes naquele vídeo. Porque eu acredito que isso aqui que eu vou falar hoje é a continuação daquela palavra. Eu vou completar ela aqui agora, tá? E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre o propósito. E o que é o propósito? Qual que é o propósito? Ou melhor, o que significa o propósito? Todos sabem? O propósito é o desígnio, é a finalidade, é onde se tem que chegar. É o objetivo que nós buscamos alcançar. E todos nós temos um objetivo. E existe um objetivo coletivo que é o objetivo da igreja. Existe um propósito para a tua vida, para a tua. Existe um propósito para a minha. Só que todos nós estamos inseridos em um único propósito, que é um propósito eterno de Deus, e que isso engloba toda a sua igreja, toda a sua noiva. E é em cima dessa palavra que nós precisamos caminhar, para que nós possamos ver o cumprimento do propósito de Deus para a igreja nesse tempo. Existe um desígnio, uma finalidade para a igreja nesse tempo. Só que existem algumas coisas que nos afastam disso, e tem outras coisas que nos colocam na direção do propósito. E eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer com um ser humano, com um cristão, com alguém que se intitula evangélico, gospel, e assim vai os adjetivos. A pior coisa que se pode acontecer é chegar diante de Deus, sem ao menos ter entendido o que tinha que ter feito, sem ao menos ter feito o mínimo daquilo que deveria ser feito para o cumprimento do propósito de Deus aqui. Imagina, eu acredito que você já viu isso acontecer, talvez você já fez isso quando você era criança. Mas imagina duas crianças
tá brincando ali, de repente um mete a mão na orelha do outro, briga e alguém sai machucado. Aí ela pega, vai lá reclamar com a mãe, vai chorando com a mãe. E o que acontece com o agressor? O agressor chega implorando, fala: mãe, desculpa. Foi sem querer, não é? Não foi de propósito. A pior coisa que tem para acontecer para um cristão é chegar diante de Deus, quando Deus estiver cobrando algo de nós, e olhar para Ele e falar: Deus, foi sem querer. Eu não vivi de propósito. Eu vivi sem querer. Eu só fui deixando acontecer assim e simplesmente rolou. Mas cara, qual que era o propósito? O que você tinha que fazer? Não, foi sem querer. Desculpa. Cara, essa desculpinha podia até rolar com a nossa mãe. Mas para Deus não vai. Né? Ou você acredita que vai? Eu acho que não. E eu queria encorajar você a isso, porque nós somos representantes do céu. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos a representação de Cristo nessa terra. Nós somos as mãos de Deus aqui. Toda a obra aqui, ela deve ser feita pela sua igreja, através de Deus, mas pela igreja. Então você é um representante de Deus. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: ó, você é um representante de Cristo aqui. Mas se todos nós somos representantes de Cristo e nós cremos no poder de Deus, nós cremos que as mãos de Deus são poderosas, a vontade de Deus é poderosa para fazer tudo, se Ele formou tudo através da sua voz, nós acreditamos, ontem a Laine falou muito sobre isso, nós acreditamos que existe poder na vontade de Deus, e que todas as coisas simplesmente elas podem acontecer porque Ele quer. Só que aí Ele confia algumas coisas para nós, para os seres humanos. Lembra que eu falei que Deus é corajoso? Porque Ele confia algumas coisas em nossas mãos. E por que muitos de nós não conseguimos sair desse estado de inércia? Por que muitos de nós não conseguimos cumprir e alcançar o lugar onde Deus chamou para que alcancemos? Por que nós olhamos à nossa volta e existe ainda tanta coisa a ser feita e simplesmente não é? Sabe, eu li um artigo há uns tempos atrás e isso era bem interessante, só que me preocupou muito. Esse artigo dizia que apenas 8% de uma população pode mudar a cultura de uma nação. Eu falei, uau! E esse artigo, ele falava algumas coisas sobre isso, e então significa o seguinte: 8% dos funcionários de uma empresa é capaz de mudar todo aquele ambiente, todo o ambiente daquela empresa, é capaz de ditar a cultura naquele lugar. 8% de uma nação, 8% da população de um país pode mudar a cultura daquela nação. Esse artigo, essa pesquisa, falava que a influência de 8% de pessoas que entenderam o seu propósito, que eram realmente relevantes e que eram engajadas na sua missão, era capaz de mudar totalmente a cultura daquela nação. Nós vemos hoje que uma minoria no nosso país muda muita coisa ao nosso redor, não é verdade? Aí me veio a preocupação, porque me veio um questionamento. Falei, beleza, 8%. Aí eu fui lá no Wikipedia, né? Nós somos hoje, segundo o Wikipedia, 87% da população cristã no Brasil. 87%. Ou seja, quase 11 vezes a quantidade necessária para se mudar a cultura de uma nação. E será que nós estamos perto de mudar essa cultura ou estamos muito longe ainda? O que será que nós estamos fazendo então? E eu queria falar um pouco sobre isso. Entende? Não é uma exortação. Mas eu acredito que hoje, no decorrer desse final de semana, você está recebendo materiais.
você está recebendo ferramentas e que precisam ser colocadas no trabalho, para que você não seja um colecionador de ferramentas, um colecionador de materiais, mas que você coloque isso no trabalho para que a tua vida cresça, para que o reino de Deus cresça e para que a vontade de Deus seja estabelecida nesse tempo. Amém? Amém? E existem 3 coisas que podem revelar o nosso coração. Existem 3 coisas. A primeira delas é a adversidade. Repete essa palavra aí, adversidade. A adversidade, ela pode revelar o nosso coração. Quando nós estamos diante de uma adversidade, o nosso coração não é exposto. E o que é uma adversidade? É quando algo se levanta contra você. Algo que não estava dentro dos seus planos. Algo adverso que aconteceu. Sabe? Então, quando alguma coisa que você não estava esperando acontece, ou quando algum adversário se levanta contra você, o seu coração ele é exposto. Aquilo que você, a sua atitude depois disso, depois de se deparar com a adversidade, ela revela o que estava dentro do teu coração. A segunda coisa é a necessidade. Repete essa palavra, necessidade. A necessidade não revela o nosso coração? Talvez é uma das que mais revelam. Quando nós estamos passando por uma necessidade, facilmente o nosso coração é exposto. Facilmente nós mostramos o que realmente tem dentro de nós. Facilmente nós mostramos qual é os nossos sentimentos, quando nós estamos diante de uma necessidade. E a terceira é a dificuldade. Repete aí, dificuldade. Quando nós estamos também diante de uma dificuldade, quando nós lidamos com algo que nós não estamos conseguindo lidar, o nosso coração também é exposto. É ou não é verdade? Então, são as três dades, né? A adversidade, necessidade e a dificuldade. São 3 coisas que revelam o nosso coração. E eu queria trazer alguns exemplos sobre isso, para que a gente possa entender, amém? O título dessa mensagem é Seja Forte e Corajoso. Dá uma cutucada na costelinha do teu irmão e fala assim, ó, seja forte e corajoso. Vamos lá, então, é clássico o texto, né? Josué capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e o quê? Não, muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Versículo 9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime. Repete essa palavra aqui, ó, não se apavore. Repete mais forte, não se apavore. Agora cutuca a pessoa do lado de novo e fala para mim, põe o dedo no rosto dela e fala assim, não se apavore. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aqui Deus está chamando Josué
para cumprir a missão que era de Moisés. Certo? Aqui, depois da morte de Moisés, o povo de Israel precisava ser liderado, precisava ser conduzido até um lugar, até a terra prometida. E Josué foi o cara escolhido para isso. Ele era aquele que continuaria o legado de Moisés e que levaria o povo até a terra de Canaã. E aí, quando Deus chama Josué para trocar uma ideia com ele, explicar os parâmetros do negócio todo, explicar a visão, explicar o propósito, ele chega para Josué e dá 3 conselhos para ele. 3 conselhos. O primeiro, ele fala assim, seja forte e corajoso. Aí o segundo conselho, ele fala assim, seja forte e muito corajoso. Aí o terceiro conselho, ele fala assim, seja forte e corajoso. Ele deu 3 conselhos para ele. Num espaço de 3 ou 4 versículos, ele falou a mesma coisa por 3 vezes. Existe até uma parada teológica que afirma que uma doutrina ela só pode ser considerada uma doutrina bíblica se tiver 3 afirmações, né? Cara, então é uma doutrina isso aqui. É um princípio. Seja forte e corajoso. O interessante é que quando a gente olha para Josué, e tudo aquilo que Deus estava colocando diante dele, a gente vê que quando Deus ele chama um homem ou uma mulher, quando ele chama alguém para uma grande responsabilidade, ele concede primeiro uma visão. A primeira coisa que Deus fez com Josué foi mostrar para ele o que ele tinha que fazer. Foi mostrar onde ele deveria chegar. Essa casa tem uma visão de onde ela deve chegar. Você tem uma visão, a sua igreja tem uma visão de onde ela precisa chegar. Quando Deus estabeleceu o seu povo, Ele mostrou aonde você deveria chegar. Primeiro Ele dá uma visão. Primeiro Ele mostra. E quando nós começamos a caminhar e a fazer o que foi determinado por Deus para a nossa vida, então Ele nos dá poder para a realização dessa obra. Então nós começamos a caminhar, nós vemos, nós contemplamos aquilo que Deus quer, Ele nos mostra, Ele nos fala, e quando nós começamos a caminhar, depois dos nossos olhos serem abertos, e nós vemos o que precisa ser feito, as nossas mãos são fortalecidas para o cumprimento de tudo aquilo que Deus quer que seja cumprido. Isso aqui vai fazer bastante sentido um pouco ali para frente, tá? E agora eu queria trazer alguns exemplos sobre isso. E o primeiro desses exemplos está em 1 Samuel 17, versículo 8. E Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio as tropas de Israel, mandem um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e o quê? Pô, mas a ordem agora há pouco não era não se apavore? Lembra que eu pedi para você repetir um monte de vezes essa palavra? Cutucar a pessoa, pôr o dedo na cara dela? A ordem de Deus era: não se apavore, pois eu estou com você. Deus falou isso para Josué, falou isso para o povo de Israel. E aqui em 1 Samuel, quem estava sendo afrontado era o mesmo povo de Israel. A ordem de Deus era: não se apavore, não desanime, eu estou com você. E diante de uma situação, para contextualizar aqui, o gigante estava afrontando o povo de Israel, certo? Todo mundo lembra dessa história, né? Bom de pregar para crente aqui, a gente só pode ir contando história assim, que já sabe tudo. Mas isso aqui virou até novela já. Isso aqui todo mundo está cansado de saber. Então o povo estava sendo afrontado pelo gigante por 40 dias. Durante 40 dias, o cara se levantava, afrontava o exército do Deus vivo, soltava ali uma proposta absurda,
Tipo, escolhe um nego aí para vir lutar comigo. Só que diante dessa situação, a única coisa que o povo de Deus fez e que o rei de Israel fez foi se apavorar e fugir. Aí você conhece a história, daqui a pouco chegou Davi levando uns queijos para os seus irmãos. E aí ele escutou toda aquela conversa. E quando ele ouviu aquele filisteu afrontando o exército de Deus, afrontando o povo de Deus, ele se levantou e falou assim: quem que esse maluco acha que ele é? Quem que esse maluco acha que é para afrontar o exército do Deus vivo? Com quem que ele acha que ele está falando? Eu vou lutar com ele. O que a gente esperava do rei de Israel, de Saul? Que ele se levantasse. O que a gente esperava do exército? Que o exército se levantasse e engolir aquele gigante de uma vez por todas. Eu duvido que um gigante derrotaria o exército todo. A grande questão é que essa adversidade, lembra das 3 dades? A adversidade revelou o que estava no coração de Davi e o que estava no coração de Saul e de Israel. Revelou no coração de Saul um coração covarde e medroso. Mas revelou no coração de Davi um homem corajoso. Revelou a coragem no coração de Davi. Sabe, todas as vezes que um gigante se levanta diante de você, ontem a Alane falou sobre isso. A Alane falou aqui ontem que os abalos, eles são bons, porque eles servem para nos fortalecer. E todas as vezes que nós nos deparamos com uma adversidade, isso não é ruim, isso não é para te derrotar. E muitas vezes Deus coloca essas coisas, coloca a gente no caminho dessas adversidades. Não para que nós fôssemos derrotados por elas, ou para nos dar dor de cabeça, mas para que a gente pudesse se levantar com coragem, assim como Davi fez, e vencer e derrubar aquele gigante. Então essa adversidade foi capaz de mostrar o que estava dentro do coração de Davi. Um coração corajoso, um coração que não se intimida diante de uma adversidade, diante de um gigante. Mas em contrapartida mostrou a covardia no povo de Israel. Mostrou a covardia no rei de Israel, que era Saul. Porque tudo o que eu imagino, o exército totalmente perdido e falando: cara, cadê? Saul não vai fazer nada. É mais ou menos igual nós, esperando alguma coisa do presidente, né? E a gente imagino, porque o cara está à frente, ele deveria fazer alguma coisa. É esse o sentimento. É esse o sentimento que brotou no coração de Israel. Cadê Saul? Ah, mas se Saul não vai, você acha que eu vou? Nem Saul está fazendo nada, não fazendo mais nada também não. Você acha que eu vou lá morrer à toa? Sabe, eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra deles na fornalha? Aquele cara era doido, velho. Aquele cara era doido. Eu nunca tinha parado para prestar muita atenção neles. Eu achava que o livro de Daniel era da hora, só o Daniel na cova dos leões. O jejum não é. A parte do jejum eu também não gosto muito de ler. A gente pula, a gente vai assim, pensando, né, aquilo que tem em Daniel, que é mais da hora, assim. Mas eu achava que Daniel era só da hora por causa da cova dos leões. Aí você começa a ler Daniel e você fala: cara, tem uns negócios muito doidos aqui, velho. Aí eu tava me lembrando dos caras da fornalha lá, Sadraque, Mesaque e Abednego. E depois, se você quiser ler lá em Daniel, não marquei aqui, mas deve ser ali para o capítulo 4, mais ou menos. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles, por causa de um decreto do rei, o decreto era que eles não podiam adorar outros deuses, a não ser se curvar diante do rei da Babilônia. E eles foram pegos adorando a Deus. Na verdade, eles não se curvaram, né, diante da estátua. Aí todo mundo se dobrou. Todo mundo se dobrou. Aí ficou os 3 bonitos em pé. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha um livrinho da Bíblia e tinha uma ilustração deles assim, né? E aí era bem da hora ver, assim, tinha uma estatuona parecendo aquela estátua grega, né, de ouro assim, e aí só tinha os 3 bonitos em pé lá, assim, todo mundo dobrado. Aí o rei chegou neles e falou assim: olha, cara, vocês não se dobraram diante da minha estátua, vocês não adoraram.
Agora por causa disso eu vou lançar vocês na fornalha. E pode aquecer um monte de vez aqui, ó. Abre aí o gás um pouco mais, deixa mais quente esse negócio. Sabe qual que foi a resposta desses caras doidos? Eles olharam para o rei e falaram assim: ô Nabuco, ô seu Nabuco, tem que fazer vocês rir um pouco, gente, senão vocês... É mais fácil bater quando você está rindo. Dói menos. O seu Nabuco, é o seguinte: mesmo que Deus não nos livre daquela fornalha, mesmo assim nós não nos dobraremos diante da tua estátua. Essa foi a resposta deles. Cara, pode me jogar lá no fogo. Se ele não me livrar, se Deus não me livrar do fogo, eu vou queimar, mas eu não me dobro. Eu não me dobro. Vai falar que isso não é uma expressão de coragem? Muitos de nós, a hora que o rei chegasse, a gente podia até ficar em pezão bonito lá, porque quando tá sozinho não fica, mas quando tá em 3 pelo menos, tá tudo, vamos ver, eu não me ferro sozinho, né? Aí a hora que o rei chegasse, nós vamos jogar no fogo, peraí. Um coração covarde faria com que eles se dobrassem. Mas o coração corajoso, firmado na fé e no entendimento de quem era Deus, fez com que eles se colocassem de pé. E mesmo que me matem, mesmo que me joguem na fornalha, eu não me dobrarei. Essa foi a resposta. Essa foi a resposta. Quer um outro exemplo? Eu não vou ler aqui para não ficar tarde, mas Gênesis 25. Depois, se você quiser anotar, você pode ler na tua casa, essa história é legal. Acho que já virou novela também. A história de Esaú. Esaú e Jacó, já virou, né? Já tem novela. Não sei. O Gênesis já... Êxodo também acho que já passou. Agora, daqui a pouco, né? Esaú e Jacó. Todo mundo conhece a história desses caras. E é interessante a forma com que Jacó vende aquilo que ele tinha de maior valor. Isso aqui nós vamos mostrar que a necessidade revela o coração. Isso. Troquei os nomes aqui. Esaú, tá? Para quem não assistiu a novela, é Esaú. Esaú vendeu. E Jacó comprou. A forma com que Esaú vende, ele troca. Ele faz uma barganha com aquilo que ele tinha de maior valor. Porque naquele tempo, o primogênito, ele era muito acima dos outros filhos. Ele era o que receberia a herança, era o que receberia a bênção do pai. Ele que governaria sobre os outros filhos. O cara podia ter 200 filhos. Ele seria o cara. Ele que assumiria o lugar do pai. Aí ele chega da caça. Imagina. Eu gosto de imaginar as cenas assim. Imagina ele chegando da caça, cansado. E aí ele vê Jacó. Ô Jacó, o que você está fazendo aí? Estou fazendo uma sopa para nós. Né? Ele está lá com a panelona de pressão lá aqui, pá, fazendo uma sopa. Um tacho, um cardeirão, não sei o que ele usava, mas ele estava lá fazendo a sopa. Aí Jacó chega nele e fala, estou trocando os nomes aqui, ó. Esaú chega nele e falou, ô Jacó, me dá um pouco dessa sopa aí. Dá um pouco aí, cara, eu estou com fome. Já faz dias já que eu tô caçando, tô com fome, cara. Dá uma sopa. Aí Jacó olha para ele e fala assim, dou? Ou se dou? Só que então em troca você me dá teu direito de primogênito. Depois você lê isso lá em Gênesis 25. A resposta de Esaú diante dessa proposta. Ele olhou para Jacó e falou assim, ó, de que me vale esse direito se eu estou morrendo de fome? Essa foi a resposta, cara. Essa foi a resposta de Esaú diante de uma proposta absurda. Absurda. Absurda porque sopa nem é janta.
Sopa nem é janta, velho. Não é. Mas não é janta, gente. Ó, não é. É entradinha no máximo. É no máximo um caldo ali com um pãozinho. Sabe por que a gente usa um pão na sopa? Para ver se dá uma sustância, que o pão sustenta um pouco mais. Mas você imagina, Esaú era um cara forte, era um cara grande. Você acha que um prato de sopa ia sustentar aquele homem? Não ia, cara. Não ia. Ele trocou aquilo que ele tinha de maior valor por algo que nem era capaz de saciar aquilo no momento dele. O momento de necessidade fez ele vender, fez ele negociar. Negociar o que ele tinha de maior valor. O momento de necessidade fez ele negociar a bênção que havia sobre a vida dele. O lugar de direito dele. A necessidade, ela é profissional em mostrar o nosso coração. E eu acho incrível que Satanás, ele trabalha mais ou menos do mesmo jeito, em todas as situações. Ele tem uma tática. É uma tática que dificilmente falha. Às vezes falha, às vezes não. Mas dificilmente ela falha. Ela não falha para quem é corajoso e quem é inegociável. Mas se o cara é covarde e o cara é um negociador, ele tem grandes chances de cair no laço do passarinheiro lá. Você pode ver que Satanás, ele trabalha mais ou menos da mesma forma. Ele conhece a fraqueza do crente. Ele sempre chega te oferecendo comida. Em pleno jejum de Daniel, essas palavras, desde o Éden, exatamente. Você pode catar a história, você pode catar na Bíblia. Você pode catar na Bíblia. A maioria das vezes que Satanás conseguiu derrubar o homem, foi por causa de comida. Foi oferecendo manjares, foi oferecendo coisa para ele comer. Ele chegou na Eva. Ô Eva, come a fruta. Não é? A Eva estava lá embaixo de um pé de manga. Afinal de contas, quem falou que é maçã? Podia ser um coco. Acho que um coco não, ia dar um pouco de trabalho para ela comer na hora. Mas eu acredito que seja uva, tá? É minha... porque fala que depois ela deu um pouco para o seu marido. Então acho que ela... sei lá. Mas isso não vem ao caso, é uma discussão para um outro dia. Mas ela estava lá diante, passando por ali, e de repente Satanás chega diante dela e fala assim: olha, Eva, você não quer ser igual a Deus? Aqui, ó, come aqui, ó. Come aqui, comidinha, frutinha aqui, ó. Por isso que é bom comer carne, gente, que carne não... Você não pode ficar comendo fruta, você pode negociar. Entendedores entenderam. Tô zoando, gente. Ofereceu comida para ela. E olhou para ela e falou assim: ô Eva, você não quer ser igual a Deus? Se você comer isso aqui, você vai se tornar igual a Deus. Aí a lindona foi lá e comeu. Sabe por que ela comeu? Porque ela nem sabia quem ela era. Porque 2 capítulos atrás, Deus formou o homem e disse assim: eu vou fazer o homem à minha imagem, à minha semelhança. Ela já era semelhante ao Criador. Ela não precisava comer fruto nenhum para se tornar igual ao Criador. Ela só não sabia quem ela era. Esaú sabia. Mas ele negociou. Ele não sabia o valor daquilo que tinha dentro dele. E a gente vê Satanás usando a mesma técnica quando ele chega para Jesus, tentando Jesus no deserto. Não foi com comida? Ô Jesus,
Está com fome? Aqui, ó, a pedra aqui, ó, transforma em pão. Você não é filho de Deus? Prova para mim. Coloca em xeque a tua identidade de filho. A grande questão é que Esaú caiu. A grande questão é que Eva caiu. Aí Jesus se levanta e fala assim: cara, nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. O meu alimento, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Essa é a minha comida. O que me satisfaz é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Sabe, isso mostrou um coração totalmente firmado naquilo que era. Jesus entendia aquilo que ele era. Jesus entendia o seu lugar de filho. Jesus não tinha um coração negociável. Ele sabia que ele não se venderia por nada. Qualquer coisa que oferecesse para ele, ele ia rejeitar, ele ia expulsar Satanás daquele lugar. Sabe, se Eva soubesse quem ela era, se ela soubesse que ela já era a imagem de Cristo, a imagem de Deus, se ela soubesse que ela já era semelhante ao Criador, se ela tivesse entendido o que significa isso, ela não teria aceitado. Ela teria orado para o Satanás e falado assim: você some daqui, eu sou cafajeste, vou chamar meu marido, você vaza daqui, eu já sou semelhante ao meu Pai, e isso já me basta. Quem eu sou em Deus já me basta, nada dessa terra vai completar. Se eu tiver que ser apenas o que eu já sou, já é o suficiente, porque eu sei que eu estou dentro do coração e do propósito de Deus. Mas não vem com nada dessa terra, porque isso não vai me comprar. Entende? Se Esaú soubesse o real valor daquilo que ele tinha, ele não teria vendido por dinheiro nenhum. Isso apenas mostrou como a necessidade ela é capaz de revelar aquilo que nós temos, o nosso coração. Que muitas vezes nós, diante dessas propostas, nós entregamos aquilo que nós temos, nós abrimos mão daquilo que Deus nos deu, e assim nós começamos a nos afastar de tudo aquilo que Deus já planejou e projetou para nós. Muitas vezes nós entregamos aquilo que nós temos. Muitas vezes nós nos curvamos porque nós somos covardes e negociáveis. Porque nós negociamos, nós trocamos. Tudo nessa vida é uma troca. Ninguém te obriga a nada. Ninguém nunca é obrigado a nada. A gente aceita ou não. A gente se dobra ou não. A gente se levanta contra o gigante ou não. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala para ela: seja forte e corajoso. Sabe, o povo de Israel ele estava há 40 dias sendo afrontado pelo gigante. Engraçado como que os números batem, né? Jesus estava há 40 dias no deserto também. Só que bastou um homem se levantar com coragem para colocar aquele gigante por terra. Bastou um ato de coragem e toda aquela situação mudou. Todo o povo de Israel desfrutou da vitória de Davi por causa de um homem corajoso que se levantou no meio daquele povo. Sabe, o Senhor Jesus não precisa de muito. Sabe, o Senhor não precisa de 87% dos cristãos. Se tiver 8%, se tiver 8% de pessoas que entenderam o seu propósito, que são totalmente e realmente relevantes e que estão engajadas na missão que Deus nos deu, já é o suficiente para mudar a cultura dessa nação. Já é o suficiente. Basta apenas se levantar, basta apenas entender. Basta apenas se levantar contra os gigantes que se levantam contra nós, para quebrar um ciclo de pecado, de inércia,
um ciclo de mediocridade. Sabe, às vezes soa pesado, né, esse negócio se alguém chegar em você e falar assim, você é medíocre, não é? Esquisito, você vai meter o braço no cara, você fala, mano, o cara tá me xingando, velho, medíocre. Traz uma conotação ruim. Só que na verdade o medíocre não é um ruim, é o que está na média ali, é o morno, que não fede nem cheira, sabe? Sabe aquele que aceitou Jesus, vem para a igreja e já está bom? Eu já estou salvo, já alcancei a salvação. É pesado isso aqui, mas se você acha que a vida com Deus é só alcançar a salvação, você está vivendo uma vida medíocre. Existe muito mais. A salvação é a porta de entrada para tudo aquilo que o Senhor Jesus tem para realizar nessa vida e na próxima. A salvação é a porta de entrada. Mas para isso nós precisamos nos levantar. Nós precisamos lutar. Nós precisamos nos colocar de frente aos gigantes. Nós precisamos rejeitar as comidas que vêm de fora, a rejeitar as coisas, parar de negociar com as coisas que o mundo traz para nós. Precisamos parar de negociar com as coisas que são inegociáveis, parar de negociar com princípios. Sabe, todas as vezes que vem uma necessidade sobre a nossa vida, nós somos tentados a negociar. Nós somos tentados a negociar. Cara, cai em uma situação difícil, uma situação financeira difícil, uma crise. O cara negocia até o troco do pão que veio errado. O dízimo. Cara, a gente precisa parar de negociar e entender o valor das coisas. Entender o valor de tudo aquilo que Deus já depositou sobre a igreja. Entender o valor de tudo aquilo o valor daquilo que você tem no seu coração, o valor do teu ministério. Você acha que você é bonitão assim à toa? Você acha que você é simpático assim à toa? Existe um propósito para a tua simpatia, cara. Deus quer te usar com a tua beleza. Quem sabe você não vai ser o próximo modelo gospel. Quem sabe? Mas existe propósito para tudo. Ninguém cria nada para ser inútil. O cara uma vez criou uma caneca, falou, para que serve isso aqui? Sei lá. Só é legal, dá para pôr em cima de papel assim, né? Não. Ele criou com um propósito. Quando Deus te criou, Ele criou com um objetivo. Ele criou com um objetivo. Existe algo para você cumprir nessa terra, cara. Existe algo para você fazer aqui. E você é sim poderoso em Deus. Você é poderoso em Deus. Nós somos poderosos em Deus. Você sozinho tem um poder. Sabia? Você tem força. Aí quando a gente se junta em unidade com a igreja, lembra dos Power Rangers? Vira um Megazord, cara. Mano, ninguém destrói o Megazord, aqueles bonecão lá balança assim e cai, e ninguém... Cara, ninguém pode com a força de uma igreja unida. O inferno não pode. Sabe por que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja? Porque a igreja virou um Megazord gigante, ela só vai fazer isso aqui, ó. Mas para isso nós precisamos entender e parar de negociar. Para isso nós precisamos nos levantar com coragem, com ousadia. E que nessa manhã você seja revestido com essa coragem que vem do céu. Que você seja revestido de ousadia. Que você seja revestido do poder de Deus. Para que essa não seja apenas mais uma conferência, mas que seja um marco na tua vida, um divisor de águas, de onde você vai catar tudo aquilo que você está ouvindo, de tudo aquilo que você está aprendendo e colocando em prática e fazendo isso virar frutos. Porque covardia e negociação
não cabem no mesmo lugar que vida com Deus e propósito. Não cabe. Apenas homens e mulheres inegociáveis são os que vivem os propósitos de Deus. Muito tem se falado nesses dias sobre um grande avivamento. Muito tem se falado sobre algo grandioso que o Senhor Jesus está para fazer sobre a nossa nação, sobre o mundo. E você crê? Quantos creem nesse grande avivamento? Todos creem. Agora você acha que terá espaço para quem negocia? Hã? Você acha que vai ter espaço para covardes? Muitas coisas serão abaladas. O que é abalável será abalado. Seja forte e corajoso. Fala de novo para essa pessoa lindona que está do seu lado. Fala, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Cara, seja forte e corajoso e se levante. Ah, mas o gigante está se levantando contra mim. Seja forte e corajoso. Mas, ô Luan, eu não consigo vencer. Eu não consigo vencer um ciclo de pecado, de inércia. Sabe o que é inércia? Lembra da física? O princípio da física? O princípio da inércia, ele afirma que todo corpo é preguiçoso. Sabia? Ele afirma que todo corpo é preguiçoso. Que quando ele está em movimento, ele não quer parar. Aí quando ele para, quando ele está parado, ele não quer se movimentar. É o famoso Maria vai com as outras, né? Todo corpo é preguiçoso. Sabe quando você está na moto, na garupa, o cara dá uma acelerada e você... Ou quando você está no carro, o cara dá uma freada e você... manda o narizão no para-brisa. Esse é o princípio da inércia. Teu corpo estava em movimento e aí quando o carro parou, ele foi. E muitas vezes a gente é mais ou menos desse jeito. Nós somos inertes. A gente está indo contra a correnteza, mas também se tiver parado, a gente também não quer sair do lugar. A gente precisa romper esse ciclo. Mas Luan, eu não tenho força para isso. Eu não tenho força para romper os ciclos de negociação. Não tenho força para romper o ciclo de pornografia. Não tenho força para romper o ciclo de pecado. E eu vou falar um negócio para você, cara. Você não tem mesmo. Ninguém tem. Eu não tenho, você não tem. Pastor nenhum tem. Ninguém tem força. Porque o poder vem dele. A força vem de Deus. Você não precisa ter força para vencer nada nessa terra, cara. Você não precisa ter força para vencer pecado. Você precisa ter coragem para vencer pecado. Você precisa ter coragem para se levantar, se posicionar e falar, eu não vou negociar aquilo que Deus já colocou dentro de mim. Eu não vou negociar a minha santidade. Eu não vou negociar o propósito que Deus tem no meu ministério. E se tiver gigante para derrubar, eu vou derrubar. Davi não era forte, cara. Ou era? Cara, sem lógica, Davi enfrentar Golias. Davi não tinha força nenhuma. Mas ele tinha coragem. Quando o gigante olhou para ele e falou assim, você está louco? Você acha que eu sou o cachorro, mano? Ele se levanta e fala assim, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe, Saul afrontava o povo de Israel, falando assim, olha, vocês não é exército de Saul? Né? Não é isso que a gente acabou de ler? Davi chegou e pôs o dedo na cara dele e falou assim, nós não é exército de Saul, nós é exército do Deus vivo. Eu sou filho do Deus vivo. E hoje eu me levanto contra você. Eu vou te derrubar, eu vou arrancar tua cabeça e eu vou dar teu corpo para as aves do céu comer. Davi tinha força para isso? Não tinha. Mas quando ele se posicionou com coragem, a força do Espírito Santo veio do céu e o capacitou para isso. Quando você se posiciona com coragem, Deus te fortalece. O Espírito Santo de Deus te fortalece. Quando você se levanta com coragem, quando Deus chega para Josué e fala assim para ele, olha Josué, seja forte e corajoso. Seja forte, muito corajoso. E seja forte e corajoso. 3 vezes. Quando ele fala sobre força, ele não está falando sobre força do braço. Ele está falando sobre força de não se dobrar,
de não negociar. Olha, seja forte. As propostas serão boas, mas seja forte. Tem coisas que vão te chamar a atenção, mas seja forte. Muitas vezes tem coisas que vai parecer que não dá para negar. A proposta é absurda, mas seja forte, não se dobre. Ah, mas vão me jogar na fornalha, não se dobre, seja forte. Seja corajoso, mas eu não tenho chance nenhuma contra isso. Seja corajoso, pois eu estou com você por onde quer que você andar. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus. Então, pelo amor de Deus, que nós nos levantemos a partir de hoje, com o entendimento de que Deus nos capacita com poder. O Senhor Jesus falou, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O poder vem dEle. Ele falou, olha, eu dou poder para vocês, para pisar sobre serpentes, sobre escorpiões. É Ele que está nos dando poder. O poder da igreja não está nas nossas mãos, não está na nossa influência. O poder da igreja está na ação do Espírito Santo através de nós. Quantos querem se levantar com coragem? Cara, caso você não queira, eu queria convidar você a parar de falar de propósito. Não existe propósito para quem não tem coragem. Não existe lugar para tudo aquilo que nós vamos viver em Deus. Não existe lugar para quem não se posiciona com coragem. Não existe lugar para covardes, inegociáveis. Nós somos uma igreja inegociável. Nós não negociaremos com o pecado. Nós não negociaremos princípios. Nós não negociaremos com propostas, mesmo que sejam muito boas, mesmo que pareçam saciar a nossa vontade aqui na terra, mesmo que pareçam nos colocar em um outro lugar. Nós não vamos negociar. Nós não vamos negociar. Porque nós sabemos que a recompensa que existe nele é muito maior. Nós sabemos que a recompensa que existe em Deus é muito maior. Só Deus pode saciar, só aquilo que Ele tem pode saciar a nossa fome. Sabe, Satanás ele inventa uns negócios e ele te oferece comida. E Deus também. Apocalipse 2, versículo 7. Coloca aqui no telão para mim. Quer ver a recompensa? Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aqueles que vencem, sabe uma coisa, cara? Quando você se levanta com coragem, não existe derrota para você. Não existe derrota, porque a força vem de Deus. Então quando você vence, Ele te dá o alimento. E desse alimento você nunca mais terá fome. Isso sim pode saciar o teu coração. Isso sim pode dar o fortalecimento necessário. Isso pode sim te dar a visão necessária. Então quero te convidar a se colocar de pé. Não, senta de novo, senta de novo. Agora se coloque de pé como uma igreja de coragem. Você está levantando muito morto. Aí, agora sim. Uma igreja que tem coragem não levanta assim, igual velho com dor, com hérnia de disco, não. Você já tentou soltar um parafuso sem uma chave de fenda? Aí você cata a faquinha, você vai na mão, você pega um alicate, aí o parafuso tem a cabeça redonda, ele aperta aqui, ó, não roda. Você já tentou fazer isso sem a chave certa? É brabo, cara, é difícil. É muito difícil. Mas no Senhor, nós encontramos as ferramentas necessárias. No Senhor, nós encontramos as ferramentas necessárias para realizar a obra que Ele já propôs no nosso coração. Para cumprir com o propósito de Deus nessa terra. E eu queria convidar você a orar comigo sobre isso.
Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos agora. E eu queria que você encontrasse dentro do teu coração, a coragem necessária agora. Sabe por quê? A força vai vir dele, mas a coragem precisa partir de nós. A coragem precisa partir de nós. O primeiro passo precisa partir de nós. Nós estamos destinados a ser representantes de Deus nessa terra. Nós precisamos não aceitar nada menos do que os apóstolos foram. Nós não podemos aceitar nada menos do que as pessoas lá de Atos foram. A igreja de Atos é um parâmetro para aquilo que nós devemos caminhar. Nós não devemos aceitar nada menos. Então feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora e comece a clamar a Jesus. E diga: Jesus, se por acaso eu não consigo encontrar a minha coragem em Ti, então me revista nesse momento. Me revista nesse momento com coragem. Me revista nesse momento com coragem, porque eu não serei ninguém. Eu serei um daqueles que vão romper com os muros dessa nação. Eu serei alguém que vai romper com cadeias dessa nação. Eu serei um daqueles que ditarão a cultura dessa nação. E eu começarei pela minha casa, começarei pela minha família, começarei pela minha cidade, o meu bairro. Eu quero ser aqueles que romperão com os exércitos do inimigo, aqueles que romperão com uma cultura deturpada. Venha Jesus sobre nós nessa manhã. Venha sobre nós, Espírito Santo. Venha sobre nós nesse momento, que uma unção de coragem, que uma unção de ousadia paire sobre você. Que você comece a sentir o fortalecimento vindo do céu para a tua vida nesse momento. Que você comece a sentir um fortalecimento vindo de Deus, a força, o poder de Deus descendo sobre a tua vida, descendo sobre o teu coração, mudando, ajustando os seus princípios, mudando a sua mente, trazendo você para o lugar aonde você deveria estar. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Sabe, se você quiser vir aqui para frente, se você sente que precisa dar um passo de coragem, se você sente que precisa do fortalecimento espiritual vindo do céu, eu quero te convidar a dar esse passo aqui à frente. Eu quero te convidar aqui. Existe um padrão de Deus. Existe um padrão que Deus requer de nós, que requer da sua igreja. Que mais direi? Não tenho tempo de falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar a ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Esse é o padrão. Esse é o padrão da igreja. Homens dos quais o mundo não é digno.
O Senhor tem destinos para destravar nessa manhã ainda. Se você pensa que você é incapaz, o seu destino profético está sendo liberado hoje, no mundo do Espírito. Então chore, clame, levante suas mãos para o alto e fale para o Senhor: Senhor, eu não vou desistir. Tem uma força do Espírito fazendo brotar propósitos. Rakasharabarabalaai. Joelhos vacilantes sejam fortalecidos. Pés errantes achem as veredas da vida agora. Recharabalacandarabalaai. Eu profetizo sobre a tua vida agora que você será daqueles que o mundo vai rejeitar, mas que o céu estabeleceu para viver a exatidão do que Deus tem para esta geração. Eu profetizo que nós seremos daqueles que ouvirão: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu profetizo que a próxima geração dirá ao teu respeito: ele cumpriu o seu propósito para a sua geração. Será que você pode dizer para Jesus assim: eu não vou desistir? Mas diga com toda a tua força: eu não vou desistir. Eu sou forte e corajoso, porque o Espírito de Deus me capacitou para viver desta forma. Eu não vou me dobrar. Eu sou inegociável. Eu vou permanecer. Eu vou continuar. Eu vou tocar todas as promessas e viver todo o propósito de Deus para minha vida. Aplauda Ele.